O título que eu dei para essa pregação é Deus, vírgula, salva a nossa nação. Que na verdade é uma prece, é uma oração. Deus, salva o Brasil. Mas antes de eu começar a pregar, deixa eu já começar dizendo que o título da minha pregação, Deus salva o Brasil, é apenas uma provocação. Deixa eu dizer com todas as letras, Deus não vai salvar o Brasil. O título da minha pregação é uma prece inútil. Pedir a Deus que Ele salve o Brasil e nada é a mesma coisa. Não sou eu que estou dizendo. Quem diz é o profeta Amós. Querem ver? Abra sua Bíblia no capítulo 5 do profeta Amós. Eu não vou pregar no capítulo 5. É porque eu já vou dar o spoiler. Eu já estou indo para o fim. Que é para a gente não ter expectativas erradas. Eu vou repetir. Deus não vai salvar o Brasil. Pedir Deus salve o Brasil é bobagem. É uma oração inútil. Profeta Amós, capítulo 5, versículo 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, diz o Senhor. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o louvor, as canções, a música das suas guitarras, liras, baterias, teclados. Em vez disso, corra a retidão como um rio, e a justiça como um ribeiro perene. Ao invés de vocês orarem, pedindo Deus salva o Brasil, que corra entre vocês a retidão. E que a justiça seja entre vocês como um rio, um ribeiro, um riacho perene que não seca nunca.
Ore comigo. Deus, que a minha mensagem e a minha pregação hoje de manhã honre a vida do profeta Amós. Sua voz, a sua fala, a sua profecia, o testemunho que ele deixou para Israel sirva para nós, o Brasil. Transforma-nos através das palavras para que nós sejamos meios de transformação deste país. Em o nome de Jesus é que eu oro. Amém. Eu vou ler o capítulo 3. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, começar dizendo o seguinte. Diz que um explorador foi para a África conhecer as savanas africanas, conhecer a selva da África. E ele contratou um africano para indicar a ele por onde ir pela selva. Contratou um guia, pagou o guia e disse, me leva, porque eu não conheço os caminhos da África. O guia pegou o dinheiro, no dia seguinte eles partiram, e quanto mais eles andavam, mais eles entravam selva adentro, pela mata fechada, pelos espinhos, pelos barrancos, pelo perigo das cobras, pelo ataque dos leões, moscas, zumbido de mosquitos, os mais diferentes que o explorador nunca tinha visto. Quando foi o primeiro dia da caminhada, o explorador chamou o guia e disse, ei, eu paguei você para você me levar selva adentro e eu não estou vendo caminho nenhum. Não existe trilha, você não está me levando por trilhas. Cadê o caminho? O guia olhou para o explorador e disse, amigo, não existe caminho. Eu sou o seu caminho. Não existe caminho. Nós estamos fazendo o caminho juntos. Não existe caminho para o futuro. Não existe caminho pré-traçado, pré-trilhado. Nós estamos escrevendo a história, você está escrevendo a sua história, você está escrevendo a história da sua família, você está escrevendo a história da sua caminhada com os seus filhos. Não existe caminho. O caminho no cristianismo não é uma história pré-escrita. O caminho no cristianismo é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho. Então eu quero ler para vocês hoje, antes de pregar, o capítulo 3 do livro do profeta Amós. Porque se nós queremos ver o Brasil salvo, não adianta orar. Nós temos que fazer alguma coisa. Não compete a Deus, compete a mim e a você. Compete ao povo brasileiro. Compete a nós fazermos com que a justiça corra pelas avenidas e ruas dessas cidades do Brasil. Compete a mim e a você fazermos com que haja retidão e integridade por esse Brasil. Tem que começar em espaços como este aqui. Porque se a gente não fizer isso, Deus diz aqui no capítulo 4,
capítulo 5, a partir do versículo de número 21, que as nossas orações ele despreza. Deus diz aqui que as nossas reuniões e os nossos cultos e as marchas para Jesus e as vigílias da madrugada, Deus tem asco, nojo. Que as melhores ofertas e tudo que a gente faz em nome da religião, Deus despreza. E Ele não dá a menor atenção. É o que o profeta diz, não sou eu que digo isso. Porque eu confesso para vocês que eu gostaria muito, eu sou muito inclinado a querer resolver os problemas do Brasil de joelhos. E eu digo para vocês que se resolvesse, eu passaria hoje o dia inteiro, a noite inteira de joelhos. Eu passaria, sozinho. Não precisava você passar comigo, não. Eu me ajoelharia agora e só me levantaria amanhã, na hora do almoço, para almoçar. Se resolvesse. Como que a gente pode resolver nós? Como é que nós podemos salvar o Brasil? Nós. Essa é a profecia de Amós. Devolve para o colo de Israel e diz, é com vocês que está a bola. A bola está quicando na pequena área de Israel. Vocês têm que resolver essa parada. Não contem com Deus. Vindo de lá de fora com anjo e com exército, em carruagens de fogo para resolver o problema de Israel. Está com vocês. Vamos ver o capítulo 3. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou mudar um pouco o ritmo da minha pregação. Eu quero ler o capítulo 3, versículo por versículo, parando em cada versículo. Que se eu ler todo, eu vou perder alguns de vocês que não estão muito acostumados com a linguagem, principalmente dos profetas do Antigo Testamento. Então, capítulo 3, vamos devagar. Vou lendo devagar e vou explicando cada versículo. Aliás, às vezes eu vou ter que ler 2 versículos, porque o assunto às vezes engloba 2 versículos. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda a família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. O versículos 1 e 2 está falando sobre a eleição de Israel. Deus disse, olha, eu escolhi vocês. E a verdade que o texto aqui transmite é uma verdade muito importante, porque tem a ver com privilégios e responsabilidades. Claro que foi um privilégio para vocês terem sido escolhidos entre todas as nações da terra para me representarem, diz Deus. Eu vou castigar vocês, porque vocês usaram esse privilégio como orgulho e não usaram esse privilégio como responsabilidade. Junto com cada privilégio vem uma responsabilidade. Está aqui nos versículos 1 e 2. Isso se aplica a tudo. Junto com cada privilégio vem uma responsabilidade. E isso está embutido, inclusive, no conceito
de como que nós administramos os nossos privilégios. Cada privilégio que você tem na sua vida, de ver, de enxergar, de ouvir, de escutar, de tocar, de andar, cada privilégio de ter o seu emprego, o privilégio de ter nascido onde você nasceu, de ser quem você é, junto com cada privilégio vem uma responsabilidade. E Deus diz: eu vou julgar Israel duramente, porque ele não soube honrar a sua responsabilidade. Versículo 3, eu li o 1 e o 2, 3. Duas pessoas andarão juntas se não concordarem, se não estiverem de acordo. O que é que Deus está dizendo aqui para Israel? Eu tirei vocês do Egito, mas não venham com conversa de que vocês são o meu povo, porque você não concorda comigo. Duas pessoas andam juntas se não estiverem de acordo. Israel, você não anda comigo. Israel, você não anda comigo, porque os seus valores não estão de acordo com os meus valores. Deus está falando para Israel. Não adianta dizer, eu sou evangélico. Deus está dizendo assim, não adianta falar, eu sou de Jesus. Não adianta falar, eu sou católico, apostólico, romano. Por isso eu sou de Deus. Não adianta você falar se você não andar de acordo com Ele. Esses rótulos religiosos não valem absolutamente nada para Deus. Não adianta um povo se dizer de Deus, se esse povo que se diz de Deus nega. E Deus diz, vocês não andam comigo, Israel. Porque a minha relação com Israel não é institucional. Ou é relacional ou não existe. Versículo 4. O leão ruge na floresta, se não apanhou alguma presa? Outra pergunta que Deus faz. Em outras palavras, quando eu disse para Israel que vou julgar vocês, eu estou fazendo isso à toa? Deus ficaria enfurecido como um leão se vocês não estivessem dando motivos para ele? É sem causa que o leão, Deus, está rugindo contra Israel? É sem causa? O profeta pergunta. Versículos 5 e 6. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? O que é que o profeta está falando aqui para Israel? É que a armadilha em que vocês caíram foi armada por vocês mesmos. A trombeta está tocando e avisando que vem juízo de Deus sobre Israel. Não é de graça, não. Israel, vocês fizeram por onde? E se tem mal nesse país,
é resultado das ações que vocês provocaram. Nós somos os responsáveis últimos. Por isso que o versículo de número 7 é muito importante. Quando ele diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Essa desgraça que nós estamos vivendo não foi assim, aconteceu de ontem para hoje. Deus vem avisando, Deus vem levantando profetas, Deus vem mostrando indícios de que isso vai dar errado. Porque Deus não faz nada sem antes anunciar, cobrar, falar, advertir, ameaçar. Por que Deus ameaça, adverte, chama atenção? Para que ninguém diga, como disse o versículo 5 e 6, eu sou um pássaro que caiu numa armadilha sem perceber. Não, você está caindo numa armadilha, mesmo em negação da fala que você ouviu, e foi tão rebelde, mas não sem Deus ter falado. Então, nada que acontece, Deus fica ausente, distante, frio, sem se incomodar. Ele fala. Agora veja o versículo 9. Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito, reúnam-se nos montes de Samaria, para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Vejam que existe uma correlação muito próxima entre opressão e tumulto. Uma sociedade que está prestes a cair num regime opressivo, antes um pouco tem tumulto nessa sociedade. E Deus está dizendo, vá ver lá nos palácios do Egito, vá ver lá em Asdod, vá ver nesses países aí, que todo o processo que antecedeu um regime opressivo, antes veio tumulto. E Hannah Arendt, a filósofa judia, dizia que é nos períodos de tumulto que surgem os monstros. Portanto, tumulto, inquietação social, política, jurídica, se não for resolvida com justiça, com retidão, vamos cair invariavelmente num regime opressivo. Seja ele de esquerda ou de direita, imperial, não importa. Cairemos num regime opressivo. Está aqui no profeta. Versículo de número 10. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumularam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Eles já não sabem mais agir com retidão.
E um sinal que eles não sabem mais agir com retidão é que eles estão acumulando nos bancos da Suíça. Que, claro, naquela época não tinha banco da Suíça. E aí a voz do profeta é: eles acumulam nos seus palácios o que saquearam e o que roubaram. A prática repetida do mal toldou a visão deles, que eles roubam o salário do empregado, a aposentadoria do que vai se aposentar ou já está aposentado, do policial militar, da professora do curso elementar, do médico que dá plantão na periferia. Eles roubaram e nem se dão conta mais, porque o cinismo tomou conta. Eles praticam a perversidade sem atinar que são assassinos. Porque a prática da maldade sem consciência nunca é ingênua. A prática da maldade nunca é ingênua. Houve um processo de anestesiamento. Houve um processo de lobotomização do perverso, do corrupto, que destrói, que mata, mas ele não se toca. Versículos 11 e 12. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano: um inimigo cercará o país, ele derrubará suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor: assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna, ou um só pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria com a ponta de uma cama e um pedaço de um sofá. O que Deus está dizendo aqui? Vocês serão tão vulneráveis, mas vocês não serão vulneráveis porque o inimigo é forte. Vocês serão vulneráveis porque vocês estão enfraquecidos internamente, Israel. A fraqueza de Israel não é fraqueza senão por causa do pecado. E Deus diz assim: e no dia que eu quiser salvar Israel, vai ser como um pastor que vai arrancar a ovelha da boca de um leão, e a única coisa que eu vou conseguir arrancar será um pedaço da perna. Vai ser como se eu estivesse arrancando os israelitas com a ponta de uma cama e um pedaço de um sofá. Está tudo pegando fogo, e aí eu vou salvar a sua casa, e a única coisa que eu consegui salvar foi a ponta de um sofá, porque tudo se consumiu e tudo se destruiu, ou um pedacinho da cama. Versículos 13, 14 e 15. Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, diz o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. Falem isso. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. É preciso que caiam por terra
todas as idolatrias. Betel não era para ter altar. Altar era para ser em Jerusalém. Esse altar em Betel é um altar estranho. Eu vou destruir os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão por chão. Mas eu vou fazer uma outra coisa, para que o meu povo se arrependa. Porque se eu quiser salvar o Brasil, eu preciso que o meu povo se arrependa. Versículos 14 e 15. No dia em que eu castigar Israel, eu vou quebrar, versículo 15, o altar da idolatria, e vou derrubar a casa de inverno, junto com a casa de verão. Vou derrubar a sua casa em Campos do Jordão. Sabe aquela casa de veraneio que você tem em Guarujá? Ela vai cair por terra. Ela não vai valer nada. Sabe aquela casinha que você construiu para poder passar os fins de semana lá na fazendinha? Ela não vai servir para nada. É o que Deus está dizendo. As casas de marfim enfeitadas. Olha o que diz o finalzinho do versículo de número 15. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas. E as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Uma nação vai ser julgada porque preferiu construir casas de veraneio a se importar com a justiça. Vocês serão destruídos porque vocês amam mais o conforto de vocês. Claro, do que adianta eu ter casa de marfim se eu não posso sair na rua porque eu vou ser assaltado? Do que adianta eu ter carro blindado para não ser assaltado se os meus filhos não podem andar 24 horas por dia em casa em carro blindado? Do que adianta eu ter todo o ouro do mundo se eu não posso usar um relógio mais caro no pulso, porque senão vão cortar meu braço fora? Do que adianta eu viver num país que é riquíssimo, mas está assolado pela destruição que nós mesmos provocamos nesse país? Pelo nosso desdém, pelo nosso individualismo, pela nossa necessidade de cuidar primeiro dos meus, de deixa que se rale tudo aí, eu vou cuidar da minha casa. Bem, esse é o capítulo. Eu tenho ainda alguns minutinhos aqui para falar algumas coisas que esse capítulo fala. Eu li o capítulo para vocês. Querem que eu leia de novo? Deixa eu ler ele todinho, sem explicar nada. Ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas. Contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês, de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei, por todas as suas maldades. Duas pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta, se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca, se nada caçou? Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito, reúnam os montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios
o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano: o inimigo cercará o país, ele derrubará as suas fortalezas e as saqueará em os seus palácios. Assim diz o Senhor. Assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão só 2 pedaços da perna, ou 1 pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama ou um pedaço de um sofá. Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei também a casa do inverno, junto com a casa do verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor de Israel. O que é que Deus está querendo dizer aqui com Israel? 3 coisas para eu encerrar hoje de manhã. Primeiro, nenhum pecado é mais grave do que o pecado que nós cometemos contra o amor. Nenhum pecado é mais grave do que o pecado que você comete contra o amor. O que é que Deus está dizendo para Israel aqui? Se outras nações estão fazendo, Israel, você não pode fazer. Por quê que eu não posso fazer, meu Deus? Se todo mundo está fazendo. Porque eu amei vocês. Eu tirei vocês do Egito. Quando você se comporta igual aos outros, você está pisando no amor que eu dediquei a vocês, Israel. Você está pisando na graça. Você está sendo inconsequente com a sua história. Porque você pisou no amor. Você pisou no amor de Deus, Israel. Israel, o pecado de Israel é frieza, é ingratidão, é descompromisso, é insensibilidade. Insensibilidade ao amor que eu dei a vocês. Descompromisso com o propósito pelo qual eu os elegi. Frieza em relação à causa a qual você devia estar engajada, Israel. Algumas pessoas já me perguntaram e disseram assim: Ricardo, qual é o pecado dos pecados? Qual é o pecado mortal por excelência? O pecado original, o primeiro pecado. Eu digo sempre o seguinte: o pecado dos pecados, o pecado marca 0. A raiz de toda a maldade é a idolatria. E a pior idolatria é a idolatria de si, do eu. E só consegue ser idólatra de si mesmo quem é ingrato. Ingrato. O ingrato tem um altar erigido a si mesmo. Então, o pecado dos pecados é a idolatria, e a idolatria nasce da ingratidão. Israel, vocês estão praticando idolatria porque vocês se acham. Vocês se consideram melhores do que outros. Vocês têm um sentimento de exclusivismo.
Eu acho que esse sentimento é muito comum nos seres humanos. Exclusivismo pode acontecer na casa dos outros, na minha não. O câncer pode bater na casa dos outros, mas na minha casa não, porque a minha tem uma exclusividade que os outros não têm. Eu me lembro, numa dessas muitas crises que o Brasil passou, eu vi um economista dizendo o seguinte: o Brasil não vai cair no buraco porque o Brasil é muito grande. Não tem buraco que caiba o Brasil. Isso é exclusivismo, isso é idolatria. Isso é nacionalismo. E nacionalismo é pecado. Porque não há exclusivismo. Tem sim um buraco grande para caber o Brasil. Depende com que mãos nós vamos cavar esse buraco. Existe. Israel pensava, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos o povo escolhido. Nós somos a joia preciosa no colar de Deus. Nunca vai nos acontecer nada de ruim, porque nós somos os meninos e as meninas do Senhor, o dono de toda a terra. E Deus está dizendo, não, Israel, pelo contrário. O fato de você saber essa história aumenta a sua responsabilidade. Segundo, eu disse que eram 3. Segunda coisa. Nunca diga que você ama a Deus se você não estiver num relacionamento profundo com Ele, ou pelo menos buscando esse relacionamento. Nunca diga assim, eu sou de Jesus, se você não está buscando de maneira prática. Não é com frase no Facebook, não. De uma maneira real, se você não está buscando um relacionamento com Ele. Não diga, porque Deus diz para você: andarão 2 juntos se eles não estiverem de acordo. E Jesus diz em João capítulo de número 14, versículo de número 21, aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quem é que ama Jesus? Jesus diz isso, João capítulo 14, versículo de número 21. Quem é que ama Jesus? Quem pertence à igreja Betesda? Não. Quem é que ama Jesus? Quem é devoto de Nossa Senhora Aparecida? Não. Quem é que ama Jesus? Quem é que fez 2 semanas de jejum e oração aqui na capela da Betesda? Não. Quem é que ama Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Deus diz, se 2 não concordam, eles não andam juntos. E isso vale para a empresa. Claro, 2 sócios que não concordam, essa sociedade vai dar errado. Podem andar 2 juntos se eles não concordam? Um casamento em que os valores são diferentes. O marido vai para um lado, a mulher vai para o outro. Não combina em nenhum valor. Eles não têm nenhum valor juntos. Esse casamento não vai dar certo. Você pode orar, você pode vir aqui, a não ser que vocês andem juntos, de verdade. É preciso estar de acordo. Viver debaixo do mesmo teto não forma uma família. Frequentar uma mesma igreja não nos transforma numa comunidade de fé. Ter o rótulo religioso não faz de você um cristão. Por isso é que no Novo Testamento, diversas vezes, existem expressões do tipo, tenham a mesma atitude que vocês viram em Jesus. Filipenses capítulo de número 2.
estejam dispostos a amar como ele amou. Diz-nos João, e na parábola do samaritano, que eu preguei domingo à noite passada aqui. Vai tu e faze igual a ele. Porque João diz, na sua epístola universal, 1 de João, capítulo de número 4, versículo de número 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama, como Deus ama, é nascido de Deus. E no capítulo 5, versículo 3, ele diz, João, no mesmo epístola, porque este é o amor, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Você quer saber de uma coisa? Eu estou me perdoem a expressão baixa, chula. Estou de saco cheio de palavrinhas doce enjoativas. Sabe, doce enjoativo. De gente que não tem compromisso com nada e tem frasezinhas bonitinhas. Do tipo, Ricardo, eu te amo tanto, você é o meu pastor. Falei, mas faz meses que eu não vejo aqui na igreja. Pois é, a gente tem uma casa de campo e a gente vem aqui só raramente. Mas, a saudade é grande. Para com isso. Tinha uma pessoa aqui que era, eu sou fiel a Bethesda, amo essa é a igreja da minha vida. Mudou-se. Faz 22 anos que eu não vejo a cara dessa pessoa. Aí eu perguntei, onde é que ele está morando? Ele está morando aqui agora no Ipiranga, fica longe, ele não quer mais vir para cá. Mas... Filho, você e a sua irmãzinha são a razão da minha vida. Eu vivo para vocês. Pai, qual foi a última vez que a gente conversou, pai? Não diga que você ama os seus filhos. Se você tem... O Corinthians é mais prioridade do que os seus filhos. Não diga isso para eles. Não diga para eles que você ama eles. Se o canário que você tem na gaiola, tem gente que cria canário e aquilo é uma coisa, sei lá o que é, um ídolo. Não diga que você ama seus filhos se você cuida dos canários ou do cachorrinho. Não diga que você ama Jesus se você gasta mais dinheiro com pet, com cachorro, do que você gasta investindo na sua igreja. Não diga que você está sendo mentiroso. Não diga que você quer o bem do Brasil e que você vai orar de joelhos para que o Brasil mude. Se o protesto único que você sabe fazer é piscar a luz no dia que um político que você não gosta estiver fazendo um discurso, aí você fica piscando a luz lá. Isso não vai mudar o Brasil. Ou batendo panela, ou fazendo o que quer que seja. Ou nós nos engajamos para que as estruturas perversas mudem. Ou nós vamos ficar nesse perrengue de mal para pior. Mas Deus chama o seu povo e diz assim, mas olha, eu não vou deixar vocês ao léu. Eu quero ser o guia. Lembra do guia do africano? Não tem caminho. Mas eu quero ajudar você a abrir picada no meio dessa selva. Eu quero ajudar você a abrir picada no meio da selva do seu casamento. Eu quero ajudar você a abrir picada na sua história. Não tem caminho. O caminho nós vamos fazer ao caminharmos. Por isso Deus chama, apela, ameaça, se mostra indignado, ruge igual um leão. Porque Ele ama você e não quer ver a desgraça de um país tão lindo como o nosso indo para as cucuias, de escândalo em escândalo, de corrupção em corrupção, de prisão em prisão. E aqui eu não tomo partido nem de A nem de B, eu não estou aqui
para dizer que sou do partido X, do partido Y. Eu estou aqui para dizer que o problema não é o partido. E nós vamos deixar isso bastante claro nessas eleições que estão chegando aí para prefeito e vereador. O problema não são os partidos. O problema é que esse país está doente. E a gente continuar de braços erguidos, espiritualizando tudo e dizendo: Deus, salva o Brasil, meu Senhor Jesus, não vai adiantar absolutamente nada. Mas Deus não quer ver a justiça perene, Deus quer ver a justiça perene, não a injustiça perene. Deus não quer ver meninos e meninas sofrendo, gente tendo que pegar ônibus de cidade para ir atrás de hospital de referência contra o câncer, em outra cidade, viajando 3, 4, 5 horas no ônibus, atrás de porque está com câncer. Um desses dias eu vi um grupo de brasileiros de uma cidade pobre aí, cidadezinha do interior, tendo que ir para uma outra cidade, viajando horas e horas com câncer, dentro de um ônibus quente, nesse verão brasileiro que é. Por quê? Porque as casas estão ornadas de marfim, porque o dinheiro está estocado nos palácios da Suíça, porque esse país está doente, e nós temos que nos mobilizar, e tem que começar com a gente. E tem que começar quando a gente arregaça as mangas e diz: não, eu vou me envolver. Vou me envolver no bairro, vou me envolver no sindicato, eu vou me envolver com o grupo de professores da escola, eu vou fazer reivindicação. Eu vou agir. E a igreja não pode se trancar entre 4 paredes e espiritualizar assuntos que são nossos. Por isso que a Bethesda quer ajudar você com o seu casamento, mas é com o ministério de casais. Eu quero ajudar você com a sua vida emocional. É fazendo um acampamento no fim de semana para cuidar do seu emocional. Eu quero ajudar você com seus filhos. É ajudando você com as crianças ali. Eu quero ser inclusive com os surdos. Não é orar para que surdo comece a enxergar, não. É providenciar libras para que eles possam começar a entender o que nós estamos falando aqui nos domingos. Eu quero me envolver de alguma maneira, para que esse país seja diferente, tendo um ministério que nós temos com o Davi, de visitação a presos e capelania nos presídios. Fica em pé aí, Davi, o pessoal conhecer, que é missionário da nossa igreja há mais de 20 anos, entre presos, nos presídios de São Paulo. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos espiritualizar assuntos que são nossos.